Vamos criar uma transação de país. Vamos chamá-la de Country. Definimos aqui um atributo identificador de país, Country ID, e vemos que Genexus atribui-lhe automaticamente o domínio ID e definimos um atributo para armazenar o nome do país, Country Name, que é definido com o domínio Name. Salvamos e vejamos que, assim como aconteceu com a transação Customer, Genexus criou também automaticamente o formulário para realizar os registros, modificações e eliminações de países. Agora, voltemos à transação Attraction. Queremos atribuir um país a cada atração. Vejamos que, ao digitar a letra C, Genexus nos oferece a lista de atributos previamente criados na base de conhecimento que começam com essa letra. Selecionamos a Country ID e obtemos toda a sua definição prévia. Agora, vamos incluir nesta transação também o atributo Country Name, já que quando executarmos essa transação e escolhermos um identificador de país, queremos ver o nome do país correspondente. Concentremo-nos nestes dois atributos que estão definidos em mais de uma transação. Vejamos que papel desempenha aqui em Attraction. Lembremos que Country ID é identificador ou chave na transação. Para ser bem exatos, diremos de agora em diante que Country ID é chave primária na transação Country. E quando uma chave primária está presente em outra transação, dizemos que, nesse caso, ela assume o papel de chave estrangeira. Incluir um atributo que é chave primária de uma transação em outra transação nos permite relacionar as transações. Isso significa que, ao executar a transação Attraction, deverá registrar para este atributo Country ID um valor que tenha sido registrado previamente por meio da transação Country. Vamos vê-lo em execução. Para isso, pressionamos F5. Genexus analisa o impacto causado pelas novas definições feitas na base de conhecimento e nos informa que teria que criar na base de dados uma nova tabela com o nome Country, com os campos Country ID e Country Name. Também será necessário corrigir a tabela Attraction com os campos Attraction ID, Attraction Name e Country ID. Observemos que na tabela física Attraction que Genexus está nos propondo criar, não está presente o atributo Country Name que havíamos incluído na estrutura de transação Attraction. Isso se deve ao fato de que o conceito de transação não é a mesma coisa que o de tabela física. Lembremos que transação é o objeto Genexus que criamos na base de conhecimento para representar um objeto da realidade. E analisando a mesma, Genexus cria uma tabela física na base de dados, na qual se armazenarão os dados fornecidos ao executar o formulário da transação. É importante ter claro que nem todos os atributos que se incluam na estrutura de uma transação serão armazenados na tabela física que será criada a partir de tal transação. Armazenar o nome do país em várias tabelas físicas significaria armazenar informação redundante. Por outro lado, é possível obter a informação de um único lugar no qual o mesmo esteja registrado, ou seja, a tabela de países. Voltemos ao ambiente de desenvolvimento e damos continuidade pressionando o botão Reorganize. O termo Reorganize refere-se à reorganização da base de dados, ou seja, à tarefa de realizar mudanças sobre a mesma. Genexus cria os programas para modificar a base de dados e os executa, efetuando as mudanças necessárias. Em seguida, gera os programas que devem ser criados correspondentes ao aplicativo em si. Por exemplo, para cada transação nova que definimos, estão sendo gerados programas na linguagem de programação escolhida para entrar, modificar e eliminar tanto países como atrações turísticas. Vemos que rapidamente temos novamente nosso aplicativo funcionando no navegador de internet. Observemos que agora temos novos links para trabalhar além de clientes, com atrações e países. Vamos adicionar alguns países. Como o atributo Country ID foi definido conforme o domínio ID e esse domínio tem configurada a propriedade AutoNumber com valor True, não temos que fornecer valor para o identificar, que se numerará automaticamente pelo banco de dados. Adicionamos Brasil, em seguida França e, por fim, China. Navegamos pelas informações, assim podemos observar que ficaram numerados corretamente. E vamos executar agora a transação Attraction.
Adicionemos a atração turística Museu do Louvre. Aqui também não temos que informar o valor do identificador. Assim, passemos a digitar o nome Louvre Museum. Agora devemos definir que o Museu do Louvre está na França. Se lembrarmos o número de identificador da França, poderíamos digitar, mas outra opção é escolhê-lo em uma lista, clicando na seta ao lado do controle. Observemos que esta lista nos oferece todos os países que inserimos previamente. E clicaremos no link ou no sinal verde da linha da França para selecioná-la. Vemos que o identificador selecionado é preenchido automaticamente no controle. Pressionamos tabulador e aparece o nome do país. Notemos que não podemos modificar o nome do país, já que ele aparece apenas para leitura. Repassemos o fato de que automaticamente nos foi mostrado ao lado de Country ID uma seta de seleção que nos ofereceu uma lista de países possíveis. A seta apareceu particularmente ao lado desse atributo porque, como mencionamos antes, Country ID aqui tem o papel de chave estrangeira e pelo fato deste mesmo atributo ser chave primária de outra transação. Então, aqui o usuário deverá fornecer obrigatoriamente um valor que tenha registrado previamente como valor de chave primária na transação Country, e por este motivo, GeneXus colabora, gerando e oferecendo uma lista dos países de que se disponham, chamada de prompt de seleção. Agora, veremos em execução como as transações Country e Attraction controlam que os valores para o atributo Country ID sejam consistentes. Vamos registrar uma atração nova, como as pirâmides do Egito. No país, digitamos o número 4, pensando que é Egito, e vemos que sai uma mensagem de erro, porque o país 4 não existe. Da mesma forma, se queremos modificar uma atração que já estava registrada e tentamos mudar o país que havia por um país que não existe, vemos que sai o mesmo erro. Agora, tratemos, por exemplo, de eliminar o país França. E vemos que uma mensagem nos informa que não se poderá efetuar a eliminação, porque há dados relacionados em Attraction. Recordemos que registramos o Museu do Louvre pertencente ao país França. Agora, algo que é muito importante compreender como conhecimento é que é fundamental nomear os atributos com exatamente o mesmo nome quando se referem ao mesmo conceito. Por exemplo, se na transação Attraction, em vez de ter incluído o atributo Country ID, houvéssemos digitado Country Identifier, para GeneXus, Country ID e Country Identifier são atributos diferentes. Então, em Attraction, se não houvesse controlado que o valor registrado para o identificador de país exista na tabela de países, nem se houvesse oferecido a lista de seleção de países na transação Attraction, não seria possível trazer o nome do país correspondente, já que foi viável referenciar a Country Name na transação Attraction pelo fato de que Country ID tem o papel de chave estrangeira e traz sua Country Name correspondente, mas Country Identifier não é uma chave estrangeira, por não ser chave primária de nenhuma transação. Então, GeneXus não traz dados associados a tal atributo. Continuemos representando algo mais da realidade da agência de viagens. Eles nos haviam descrito que cada transação tem uma categoria associada para indicar que se trata de um monumento, museu, parque, etc. E aqui acontece exatamente o mesmo que vimos com o país. Criaremos uma transação de categorias e atribuiremos as categorias às transações. Façamo-no. Criamos a transação Category com Category ID e Category Name. E agora adicionamos os atributos à transação Attraction, Category ID e Category Name. Antes de experimentar isso em execução, podemos permitir que se possa deixar sem especificar a categoria, porque não sabíamos seu valor no momento de registrar cada atração. Isso se faz mudando o valor da propriedade NewLabel do atributo Category ID. Colocamos em True. Isso só tem sentido para as chaves estrangeiras, que fazem referência a valores de outra tabela. Definamos mais uma solicitação da agência de viagens. Para cada atração, desejam registrar sua foto. Assim, definimos em transação Attraction um atributo de nome Attraction Photo. Seu tipo será imagem, já que esse tipo permite armazenar imagens.
Agora sim, pressionamos F5 para aplicar as mudanças à base de dados e programas e executar o aplicativo. Observemos que será criada uma nova tabela na base de dados para se armazenar as categorias. Se clicamos em Attraction, recebemos a informação que a tabela Attraction requer uma conversão, a qual consiste em adicionar os atributos Category ID e Attraction Photo. Pressionemos o botão Reorganize. E, em seguida, o browser é aberto e continuemos a inserir algumas categorias. Inserimos as categorias Museu e Monumento. E agora executamos a transação Attraction. Vemos que permite a entrada de uma categoria e uma foto. Localizamos o museu. Atribuímos a ele, então, a categoria Museu e sua foto. E confirmamos.